sábado passado, temos estudado esta lição, essas lições deste simpósio, neste ano de 2016, que traz como tema Conhecendo a Deus. Parece um assunto, a princípio, aos olhos daquele que não entende a necessidade que temos de procurarmos chegar mais próximo do Senhor, até porque no livro do profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, está escrito na parte A do versículo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso quer dizer que nós não conhecemos a Deus na sua totalidade e nunca vamos chegar a isto. Amém, irmãos? E desde o sábado estudamos lições como, por exemplo, o Deus comunicável. Como é bom conhecer e saber que o nosso Deus é comunicável. Quem diz amém? Desde a criação foi assim. Quando Deus formou o jardim e colocou o homem para cuidar do jardim, diz a Bíblia que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha falar com Adão, sim ou não? Deus é comunicável. Outros sim, encontramos várias passagens bíblicas que nos revelam esta realidade de Deus para as nossas vidas. Quando Deus falou com Moisés, no meio do fogo, no momento quando ele viu que a sarça ardia e não se consumia, e ele disse: eu chegarei para lá, para ver que maravilha é esta. E se ele fosse sem que Deus falasse, ele podia morrer, mas Deus comunicou, falou com ele, disse: Moisés, não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Amém, meus irmãos? E são tantas passagens. Hoje eu me lembrava do apóstolo São Paulo, conhecido como apóstolo dos gentios, foi chamado para pregar aos reis e aos gentios, no momento em que, embora tivesse ele uma índole forte, era perseguidor dos cristãos, respirava ameaça contra a igreja do Senhor, mas no momento que ele passou pelo processo da transformação, Paulo pôde perceber as suas limitações, e houve um momento na sua jornada que ele teve medo. Houve um momento que ele sentiu receio da missão que ele recebeu. Mas aí Jesus falou com Paulo. Quem diz amém? Jesus disse: Paulo, não temas diante deles. Eles não lançarão mão de ti, porque eu estou contigo para te livrar. Aleluia! Quantos de nós aqui muitas vezes não temos medo? Eu vou dar um pequeno exemplo. Digo assim, eu digo pequeno ao mesmo tempo grande, porque tudo que Deus nos dá como experiência ecoa enquanto aqui estivermos. Eu me lembro que trabalhávamos com calçados e viajávamos para Recife. Saíamos daqui na quinta-feira de madrugada, chegávamos no sábado e deixávamos um adolescente tomando conta de 3 crianças. Onde eu moro hoje já tem muita casa. E quem olhar assim dizer: e tem, irmão? Tem. Porque quando eu fui morar, eu olhava pela janela, só via vagalume e mais nada, à noite. E durante o dia o deserto tremendo. E houve um dia que Juliana, ela devia ter uns 5 anos, e ela olhou para mim e para a mãe dela e disse assim, ela disse para a mãe dela, disse: Mãinha, não vá não. E eu comecei a chorar, porque eu senti que os filhos estavam sentindo a nossa falta. E eu viajava preocupado, porque naquele tempo, irmãos, nós não usufruímos disso aqui, que debaixo de um pé de manga, do pé de jaca, a gente liga, pergunta se desligou a lâmpada, se fechou o portão, se está tudo certo, observou por perto se tem alguém. E eu ficava pensando, como é que estão os meus filhos em casa? Além de não ter condições de ter um convencional, na época não existia. Aí eu fui para o meu quarto antes de viajar, porque saía na quinta, só chegava no sábado de madrugada. Eu estou falando do Deus comunicável, rapidinho, uma rápida reflexão das lições que passamos. E quando eu dobrei o joelho lá no cantinho do meu quarto,
eu disse assim, do meu coração, eu só falei no meu coração, eu disse: Jesus, eu vou viajar mais uma vez e vou deixar essas 3 crianças em casa, uma adolescente cuidando delas. E eu externei a Deus a minha preocupação dentro do meu coração, e eu ouvi, não mereço, mas eu ouvi a voz de Deus bradar no meu coração, dizendo assim: mas eu sou o Deus Todo-Poderoso. E eu entendi Deus dizendo assim: pode ir, que eu cuido dos teus, aleluia. Esse é o Deus comunicável. Também aprendemos, irmãos, aqui, aleluia, com a segunda lição, Deus onipotente. É preciso conhecer o Deus onipotente. Por quê? Porque há momentos na sua vida que tem coisas que você não pode resolver. Você olha para a esquerda, nem pode, nem tem quem te ajude. Olha para a direita, muito menos. Se você olha para trás, enfim, você se sente perdido. Mas quando você olha para cima, você vê uma janela que você pode orar, clamar, e Deus diz assim: aleluia, eu posso, eu faço. Porque Deus, Ele faz. Porque Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, e diz assim: sabei que eu sou Deus, aleluia. É isso, saber, conhecer que Deus, Ele é Deus. Mas Ele é também um Deus onisciente. Aprendemos aqui. No Salmo 139 diz: antes que haja uma palavra na nossa boca, Ele sabe. Quem diz amém? Nós ouvimos aqui os irmãos que nas lições anteriores nos antecederam, dizendo: o inimigo da nossa alma, ele não conhece o que pensamos, porque ele só sabe a partir da pronúncia. Agora tem um que conhece o que nós pensamos, sem que haja. Diga amém. E nós precisamos aprender isso. Por quê? Quer ver um exemplo? Há momentos que você está sem forças para orar, sim ou não? Ou seja, para expressar verbalmente, para você falar. E você já pensou? Se Deus só soubesse o que você expressava nos lábios, mas não conhecesse o que estava no íntimo? Aí me faz lembrar Ana, Penina zombando dela porque dava filhos a Elcana, enquanto que Ana era estéril. E Ana orou incessantemente, mas chegou um ponto que faltou-lhe as forças. Mas diz a Bíblia que chegou o momento em que Ana, só nos seus lábios, seus lábios se moviam, as lágrimas lavavam o rosto, a ponto de o sacerdote chegar a olhar e tê-la por embriagada. Mas Deus ouviu a oração de Ana. Quem diz amém? Porque Ana falava só no seu? Esse é o Deus onisciente que sabe o que está no teu coração aqui nesta manhã. Olha, ei, Deus sabe o que foi que você veio buscar aqui nesta manhã. E se Ele quiser, porque Ele é soberano, Ele só faz se Ele quiser. Nesta manhã não tem quem possa impedir o que Deus propôs fazer na tua vida aqui nesta manhã. Você crê nisso? Levanta a tua mão para o alto e glorifica aquele que foi, é e sempre será Deus, aleluia. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que faz. Nesta oportunidade, estamos aqui incumbidos pelo pastor de falarmos agora sobre o Deus imutável, o Deus que não muda. Nós já vimos aí, nas primeiras páginas da nossa lição, um versículo-chave, na Epístola Universal do Apóstolo São Tiago, no capítulo 1, versículo 17, que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito. Você pode ver na sua Bíblia. Isto é bom que a gente vai memorizando. Eu confesso que não tenho essa memória não, mas de tanto estar com essa lição, meninos. Chego em casa, me sento e pego. Houve um momento que eu estava... A minha esposa até estranhou. Segunda-feira de manhã, ontem pela manhã, eu estava fazendo os serviços em casa, trabalhando. Eu acordei muito cedo, mas eu tinha que trabalhar e eu digo: Jesus, como é que eu faço? E eu levei a caneta e o papel comigo. E eu estava lá trabalhando. Quando vinha ao meu coração alguma coisa, eu parava, pegava a caneta e ia escrever. Aí depois que eu escrevia, eu voltava a trabalhar. Mas aí diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, em que não há o quê? Em que não há o quê, irmãos? Mudança.
nem sombra de variação. Deus nem muda e nem varia. Amém? Deus não é como aquele, me permita fazer uma comparação. Isto é apenas uma comparação, não é ao homem. Mas ele não é como aquele animal que a pessoa chama de camaleão, que ele se adequa ao ambiente. Se é no verão, ele fica de acordo com a cor das folhas secas. Se é no inverno, ele fica verde a ponto de se tornar impercebível o seu momento ali, a hora que ele está ali. Ele não é o homem para que mude desta forma também. Por quê? Em se tratando da criação, tudo que foi criado muda. Quem diz amém? Está aí na introdução. Eu quero ler sempre, vocês observem que eu nem sempre vou ler o início de toda a introdução, dos pontos, para nós aproveitarmos mais o tempo. Então diz assim: analisaremos ainda que não há nada na criação que permaneça para sempre, pois tudo que é criado não é o quê? Não é eterno. E por isso está sujeito a quê? A mudança. Quem diz amém? Ele está dizendo aqui, tudo que é criado, a partir dos vegetais, os animais e os homens. Sim ou não? Podem observar as árvores? Elas nascem, crescem, aquelas que dão fruto, frutificam, passa-se o tempo, as folhas que eram verdes secam, e o que é que acontece? Caem, porque muda, porque foi criado. Quem diz amém? O que foi criado muda. Já dá para perceber a situação da natureza hoje? Como ela oscila. Os nossos pais dizem, no caso os meus pais de saudosa memória, mas está aqui os antigos, que eles já tinham, Deus tinha dado aquela ciência, aquele entendimento para entender quando chegava o inverno. Eu já ficava esperando. Tem as chuvas de janeiro, mas abril, né, aproximadamente, o inverno pegava. Hoje em dia, o povo espera o inverno em abril, ele vem de setembro. Os homens disseram que 2016, olha, chuva nem pensar, desde antes do mês natalino que chove. Porque tudo muda, diga amém. O que foi criado muda. O homem, criação de Deus. Aqui essas jovens aqui, ó. Hoje ainda estão, viu? Com todo respeito, eu me dirigi a vocês assim, com a pelinha que nem a pelezinha de maçã. E quando nasceu era melhor ainda. Mas será que vocês estão hoje como vocês nasceram? Não. Ei, olha uma notícia aí que vocês não vão agradar muito. Daqui a 15 anos, será que vai estar do mesmo jeito? E daqui a 30 anos, quando vocês chegaram no espelho e deram olhada? De vez em quando as meninas em casa, quando pegam no cabelo, dizem: mãe, meu cabelo está caindo, é porque está mudando. Tudo que é criado muda. Quem pode dizer amém? Amém. Aleluia. O homem nasce, cresce e depois finda. Vamos repetir comigo? O homem nasce, diga bem forte, me ajude. Como diz o pastor Samuel, vai me alegrar um pouquinho. Diga lá: o homem nasce, cresce, depois finda, morre. Não é assim não? Quer ver aí? Se perguntássemos aqui a data, eu não vou perguntar não, porque vai que ela pode entender que eu estou curioso para saber a data do aniversário, para quando ela fazer o bolo eu ir lá comer. Eu vou não, viu? Tenha paciência que eu não vou não. Só se você me convidar mesmo, eu vou, e quem gosta de bolo está aqui. Diga amém. Mas você tem uma data de nascimento, tem um registro de nascimento. Dia, e por que não dizer até os segundos, minutos, dia, mês e ano. Sim ou não? Sim. Vai desenvolvendo, vai crescendo, como disse, chega ao ponto de findar. Agora, quando se trata do nosso Deus, me mostra o registro do seu nascimento, me mostra o mês, me mostra o dia, o mês e o ano em que ele nasceu. Certo dia eu fui interrogado por um jovem, quando terminava um culto em uma das nossas congregações, há uns anos atrás. Por sua vez, ele aceitou o evangelho, mas ele não estava tão firme assim. Aleluia. E ele chegou para mim e disse: irmão, eu queria lhe fazer uma pergunta. Isso na porta do templo.
Já tinha terminado o culto, eu disse, meu filho, se eu souber, eu lhe respondo. Porque tem pessoas que pensam que toda interrogação feita, a gente tem que ter na ponta da língua. E se usar o paletó e a gravata, aí é que tem que saber mesmo. Não, irmãos, nós somos limitados, só tem um que sabe tudo. É Deus, aleluia. Eu digo, bom, se eu souber, ele responde agora, se não, eu digo depois. Ele disse assim, irmão Cid, me diga uma coisa, quem foi que criou Deus? E eu olhei para ele assim, disse, meu filho, eu conheço esse jovem, viu? Quem botou na cabeça e insistiu nisso, está doido e está internado. Agora eu vou te responder com um versículo, somente uma parte do versículo da Bíblia, que está escrito em Isaías 43 e 13, tão citado. Ele diz assim, ó, ainda antes que houvesse dia, foi que Deus disse, repita comigo, ainda antes que houvesse dia, olha, se para o registro do nosso nascimento, quando se vai para alguma instituição, diz assim, me diga o dia, a data do seu nascimento, foi o dia tal, mês tal, tal, e você tem o dia de registro do nascimento, mas a Bíblia diz que quanto ao nosso Deus, o dia nem existia, e Deus já era, aleluia, glória, é este Deus, que esta igreja serve, aleluia, é o Deus imutável, porque não foi criado, ele existe por si próprio, quem pode dizer amém? Eu aqui dei exemplos, irmãos, da mutação ou da mudança do homem, das coisas, da natureza, no aspecto físico, de todas essas coisas, no aspecto físico, mas existe também a mudança no aspecto moral, na parte do homem, existe. Porque os irmãos podem observar que o que nós estamos falando aqui, existe uma relação entre Deus e o homem, é tanto que está escrito, observe aí, em Números, no capítulo 3, versículo 19, que Deus não é o homem, veja agora o paralelo entre Deus e o homem, Deus não é o homem para que minta, veja aí na sua Bíblia, Números 23, 19, aleluia. Glória a Deus. Números 23 e 19. Vocês sabem de cor, mas quanto mais lermos é melhor. A gente comeu cuscuz ontem, vai comer cuscuz hoje de novo, quem diz amém? Isso para quem não comeu, né? Quem já comeu, glória. E a pessoa come de manhã e quando é de noite, cuscuz de novo, glória. Amém? E a palavra de Deus? Que Jesus disse. Quem diz amém? Então veja, para darmos continuidade, analisando um pouco este versículo com relação à mudança na questão moral do homem, é importante definir a palavra imutabilidade. A imutabilidade é o estado ou qualidade daquilo que não é suscetível à mudança, seja para aumento ou para diminuição. Aí diz assim, a imutabilidade é a constância ou o fato de ele ser sempre o mesmo. Quem diz amém? Vejamos aí o Salmo de número 33 e o versículo de número 11. Salmo de número 33 e o versículo de número 11. Diz assim, o conselho do Senhor permanece como? Só uma paradinha aí. O conselho do Senhor permanece para, mas o do homem permanece. Provérbio 16 e 1 está escrito que do homem são as preparações. Me ajuda, irmãos, interaja comigo. Do homem são as preparações, mas de quem é a resposta da boca? Qual é o conselho, aleluia, que está acima? A palavra final. Quem diz amém? Você sabia que é importante você estar aqui nesta manhã para ouvir isto? Não adianta intentos contra você, não adianta projetos contra a tua vida, porque o conselho, a palavra que permanece é a dele, aleluia. Quem pode dizer amém? É assim.
O conselho do Senhor permanece para sempre. Isto aí fala que ele é constante. Deus é ontem, ele é Deus. E hoje? Ele é Deus. E amanhã? Portanto, diz a Bíblia que ele é o mesmo ontem. E o quê? Até quando? Eternamente. Quem diz amém? Então Deus não muda. Deus é imutável. E diz aqui na definição que é podendo definir a imutável ação. Deus é imutável em sua natureza. Oh, glória. Só quem está pensando, irmãos, um pouquinho no almoço que vai ter de meio-dia, você vai estufar o coração e vai abrir a boca e vai dizer: Deus é imutável em sua quanto à sua natureza. Deus é imutável em sua natureza. E definindo um pouco também a palavra natureza, fala de caráter, de feitio moral. Ele não muda. Quem diz amém? Por exemplo, parece uma expressão assim, tanto forte, alguém pode arrepiar o ouvido e dizer: meu irmão, diga isso não, eu vou dizer. Deus não fala a verdade. Irmãos, Deus é a verdade. Os irmãos concordam comigo? Diga amém. Jesus disse lá no capítulo 14, versículo 6 de João: eu sou o caminho. E eu sou o quê? Então a verdade já é da natureza, já é do caráter de Deus. Quem diz amém? Já é do feitio moral de Deus. Nós encontramos, louvado seja Deus, uma expressão em Romanos, no capítulo 3, versículo 4. Veja aí o que é que está escrito. Romanos 3 e o versículo 4. Quem pode dizer amém? Seja Deus, seja Deus verdadeiro. E o homem? Porque o homem é falho, ele é mutável. Nós hoje podemos estar firmes naquilo que dizemos, e amanhã a gente pode estar muito diferente do dia de ontem. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Glória a Deus. É tanto, irmãos, que na renovação do homem interior, tem alguns versículos que não estão aqui na nossa lição, mas é como o nosso pastor Samuel diz: a lição ela é um ponto de partida para nós meditarmos, e a gente está aqui para meditar na Bíblia. Quem diz amém? E eu não vim aqui ensinar, eu vim aqui aprender junto com a igreja. Quem veio aprender aqui de Deus, junto com a igreja, e principalmente do nosso Deus, levanta a mão e diga amém. Foi o que o salmista disse: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua, e aprender no seu. Então toda vez que a gente entra aqui, a gente aprende um pouquinho. Eu não vou dar a vocês tudo que vocês precisam, não. Até porque a Bíblia diz que tem um o crescimento, não é assim ou não é? Então, quanto à renovação do homem interior, veja aí o que é que Deus fala pela boca do apóstolo São Paulo, no capítulo 3 da carta aos Colossenses. Colossenses, capítulo de número 3. Eu quero aqui encontrar o versículo para nós não... Glória a Deus. Colossenses capítulo número 3, diz assim, ó, versículo 10, versículo 9, diz assim, ó: não mintais uns aos outros. Observe comigo, viu? Colossenses 3 e 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Versículo 10. E vos vestistes de quê? Do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quem pode dizer amém? Então o homem está sujeito a iniciar bem e acabar mal. Como eu disse, o que inicia bem e tende ou pende ao mal, houve uma mudança nele, de melhor para pior. Mas ei, tem uma notícia boa: de repente ele pode estar mal.
Mas está tudo perdido? Não. Porque o Deus imutável e misericordioso, Ele chama ao arrependimento, aleluia, e muda. Quantas pessoas que estão aqui que você não sabe, mas alguém passa assim, olha de longe, melhor, por quê? Este está em Cristo Jesus, que não muda. Quem pode dizer amém? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, você sabe decorar. Quem sabe decorar? Diga. 1 Coríntios 5, 17. Então pronto, então vamos ler. Glória a Jesus. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Abra a sua Bíblia. Pode ler, irmãos. Preste bem atenção à mudança aí na vida do homem. Eu estou falando, fazendo um paralelo entre o Deus, 1 Coríntios, então é 2 Coríntios que eu troquei aqui. Veja aí. 5,17. Esse é que está escrito. Aquele que. É isso mesmo. Sim. Amém. Assim que aquele que está em Cristo Jesus é o quê? Ô irmãos, entenda, eu quero que vocês entendam o que eu estou dizendo. Medite bem no que o versículo diz. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura, é nova. Então se está dizendo que é nova, porque antes era o quê? Era velha, sim ou não? Nova criatura é. Então houve ou não houve uma mudança? O homem está sujeito à mudança de melhor para pior, de pior para melhor, ou não? Nova criatura é. As coisas velhas. E eis que tudo se fez o quê? Olha para quem está do teu lado e diz assim, sabe por que tu estás desse jeito hoje? Não, dê um sorriso para ela e diga assim, sabe que eu estou vendo um brilho de Deus na tua vida? Isto foi um encontro com Jesus que mudou a tua vida. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí a nossa vida mudou. Então o homem no aspecto moral, ele muda. Deus não mente. Como lemos aí, seja, em Romanos 3 e 4, seja todo homem mentiroso e Deus, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Mas ainda tem uma expressão em João no capítulo 17, versículo 3. Veja o que é que Jesus diz, testificando do Pai, que conheçam a Ti. Veja aí, eu quero que vocês me ajudem. 17, versículo 3. Amém? Que conheçam a Ti somente por único Deus verdadeiro. Diga comigo, Deus verdadeiro. Deus é a verdade. Aleluia, aleluia. Enquanto que a Bíblia diz, falai a verdade com os vossos irmãos, Ele está dizendo, eu sou a verdade. Aleluia. Então somos mutáveis. Nosso Deus não. Deus não varia. Deus não muda. Eu sempre vou citar esse texto base aqui, que toda boa dádiva vem descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Quem diz amém? Então, quanto à sua natureza, o seu caráter, Deus é o imutável, Ele é o mesmo. Ele permanece santo, que a gente vai falar mais na frente ainda sobre isso também. Ele permanece misericordioso, Ele permanece benigno, bondoso. Sim ou não? Deus permanece o mesmo. Malaquias 3:6 está aí inserido na lição. Porque eu, o Senhor, vós não sois o quê? Você sabe o que é que ele está dizendo? Eu continuo sendo o Deus forte. Aleluia. Eu continuo sendo o Deus onisciente para saber
os projetos que estão no coração do homem, e por isso os projetos maléficos que se preparam contra esta igreja, Jesus desfaz, ele desfaz, e a igreja passa cantando vitoriosa, aleluia, porque ele é o Deus imutável, ele permanece onisciente. Quem pode dizer amém? Você está lembrado quando Paulo respirava ameaças contra a igreja? E foi prender os cristãos que estavam em Damasco? E no caminho Jesus teve um encontro com ele, aí veio um resplendor de luz e ele caiu por terra. Um dia que foi do cavalo, outro do camelo, a Bíblia não registra, só sabe que ele caiu. E quando ele caiu, ele ouviu a voz que disse assim: Saulo, Saulo. Em outras palavras, Saulo podia dizer que ele ficou atônito. Os que estavam em volta dele olhavam e diziam assim: quem está falando comigo? Só escutavam uma voz. Ele podia dizer: quem é este que conhece o meu nome e não está aqui comigo? Tem um que está falando comigo, mas não está aqui comigo. E ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele disse: quem é, Senhor? Eu disse: eu sou Jesus. Aleluia. Eu sou Jesus. Eita, aleluia. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Entra na cidade. Aí Saulo entrou, 3 dias jejuando e orando. Aí o Deus que não muda já deu revelação. Quem diz amém? Olha para quem está do teu lado. Deus vai te dar revelação. Eita, aleluia. Ele vai te dar revelação. Ele vai te fazer entender o propósito que Ele tem contigo na tua vida. Porque Ele não mudou. Nada acontece aos seus servos sem que antes Ele revele. Porque Deus é Deus de revelação. Quem concorda comigo? Com a palavra acima de tudo, levanta a sua mão e glorifique o nome de Jesus. Aí Paulo estava jejuando e orando, e ele viu, diga comigo, ele viu, numa visão, um homem que entrava, enquanto isso Jesus estava falando com Ananias, e dizendo: Ananias, vai até a rua direita, e ora por um homem de Tarso, o nome dele é Saulo. Ele disse: quem? Ora porque ele está cego. Quem? Senhor, não sabes tu quantos males tem feito este homem aos teus santos em Jerusalém? E tu me mandas ir ter com ele. Disse Ananias. Jesus tem uma paciência com a gente, diga amém. Ele podia dizer: Ananias, fica aí, vou mandar outro. Ele disse: não, é você mesmo, você está certo, Ananias. Ele era assim mesmo. Ele era, mas não é mais. Ele fazia, mas não faz mais. Ele perseguia, mas não persegue mais. Porque o Deus imutável, misericordioso, encontrou com ele e mudou a vida dele. Oh, quantos podem adorar o Deus imutável aqui nesta manhã? Aleluia. Oi, irmãos, eu acho lindo quando eu paro para pensar. Eu aplico isso até a minha vida. Porque Deus nos dá, sem que sejamos merecedores, mas Deus nos dá experiência, para que a gente conte para as pessoas. Isso serve para conforto teu, e saber que Deus tem plano nos da tua casa. Porque Ele não mudou, Ele ainda conhece. Olha, os médicos, eles têm eu não sei dizer não, está aqui a doutora aqui. Quem conhece melhor. Os instrumentos que ele usa, sonda, sei lá o quê, que é para descobrir o feto, se é homem, se é mulher. Mas primeiro ele tem que ter uma forma, né? Eu tenho uma sobrinha que ela está grávida, e ela foi procurar saber, não sei se ela já sabe. Ela até gravou um CD, e a Amanda gosta disso, que ela estudou enfermagem, e foi ver, ela chegou em casa: painho, eu vi. Viu o que? Disse: não, está lá, painho, mas não dá para saber ainda se é homem ou se é mulher. Aí sabe o que foi que Deus disse a Ananias, quando ele disse assim: Ananias, vai lá. Ele disse: mas Senhor, este homem, ele é ruim, ele persegue a igreja, ele bate nos crentes, ele amarra, joga na prisão, ainda acha pouco, mata. Aí Jesus disse: está certo, meu filho, é assim que você conhece, eu sei. Você é pó, você é limitado. Agora quem está falando aqui é o Deus imutável, é o Deus que conhece, é o Deus que permanece o mesmo, aleluia, conhecendo todas as coisas. Vai, Ananias, glória a Deus, porque este é para mim um vaso escolhido desde o ventre da sua mãe, aleluia. Jeremias foi chamado para o ministério profético, e ele disse: opa, não, senhor, eu sou como uma criança, eu não sei falar. Ele disse: olha, não digas eu sou uma criança,
Porque antes que tu te formasse no ventre, eu te conheci. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Jeremias, antes que tu te formasse no ventre, Deus até o nome já tinha dado. Jeremias vai nascer, vai crescer, e eu vou dar as nações por profeta, porque este é o Deus que nós servimos, irmãos, aleluia. Você sabe, eu vou sempre usar essa expressão, porque você, hoje eu e você, a igreja, estamos aqui adorando o nome de Jesus. É porque somos merecedores? Não. É porque somos bonzinhos? Não. É porque Deus já te conhecia. Olha, mocidade, Jesus já te via cantando aí neste banco, nesta bancada. Me permita, meus filhos, dirigir a palavra a vocês, auxiliares, companheiros que aqui estão. Sabe por que hoje nós estamos aqui? É porque a gente sabe mais do que os outros? É não, porque antes de nascer, Deus já tinha uma chamada na tua vida. Aleluia. O inimigo trabalhou e fez de tudo para deter, abriu cova, preparou laço, mas Deus desfez os conselhos de Satanás e o dele permaneceu, porque ele é o mesmo. Oh, quantos podem glorificar a Jesus? Ai, irmão, se eu ficar somente aqui, eu termino por aqui. A hora já chegou. Eu disse que aplico a minha vida isto aí. A minha mãe de saudosa memória, nas terças-feiras, no ciclo de oração que não mudou, o dia permanece aqui, no templo antigo aqui, orando e chorando pela família. A começar do meu irmão, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o pastor Barbosa, que está ali em Vicência, que aceitou Jesus, foi o primeiro da casa. O primeiro, irmãos. A minha mãe, se tiver alguém aqui que é de uma outra denominação, não se ofenda não, estou dando um testemunho, viu? A minha mãe, o Sagrado Coração de Jesus da Filha Vermelha, e beijar nosso povo aqui, eu acompanhando ela. Na via sacra, porque era cartão do apóstolo praticando. Era via sacra, e depois ainda minha mãe se aleluia, dando uma velhinha assim, dando volta da igreja assim. Olha para isso. Parece que eu estou vendo, hoje tu está dando uma volta, uma velhinha é a luz, mas o dia, tu vais andar com um livro de Cristo. A minha mãe de saudosa memória orando. Primeiro meu irmão, quando chegava em casa, a casa desabava, porque ele era crente. Mas olha, falou no nome de crente. Hoje está mais fácil, me permita, viu, pastor? É evangélico. Mas crente, o quê? A pessoa tinha até vergonha de dizer. E quando meu irmão chegava em casa e dizia, crente, eu vou dizer aqui, torcedor do Náutico, fanático. Eu dizia, rapaz, mas meu irmão deixado de gozar. Para estar com essa história de crente. Quando ele chegava em casa, eu dei um aperto tão grande com ele, que teve um dia que ele chorou. Sabe o que eu pensei? Ele vai desistir. Mas eu não entendia o que ele estava dizendo dentro do coração, dizendo, Deus, perdoa eles que não sabem o que tu fizeste comigo. Mas ele perseverou, porque Deus fez promessa, e está na Bíblia, o Deus imutável. Ele disse aqui, eu disse que esta palavra conforta o teu coração. Crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. A minha mãe orando aqui, dizendo, Jesus, liberta meu filho. Sabe de quê? Não tem quem diga, né? É aquilo que eu digo, quem te viu, tem até um, quem te viu e quem te vê, não diria que você. Aí a pessoa olha assim, diz, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor. Quem está aqui, passou na peneira de Jeová, ainda está passando, ainda tem coisa para tirar, tem ou não tem? Quem está aqui perfeitinho, se está, se prepara, Jesus vai te guardar. Ele não quer mais você aqui não, para não lhe perder. Até porque a perfeição não fala de entendimento 100% do conhecimento da palavra. Fala de maturidade, de crescimento. Sim ou não, irmãos? É isso aí. Sim, para concluir. A minha mãe chorando, dizendo, Jesus, liberta meu filho. Sabe de quê, irmão? Eu vou dizer aqui, eu vou sempre usar essa expressão para jogo da liberdade. Da aguardente, irmão, sou eu mesmo. Eu dizia, como diz alguns lá fora, dizem, porque graças a Deus não digo mais. Bebia para dormir e acordava para beber. Mas o Deus imutável estava me olhando. Parece que eu estou vendo ele dizendo à irmã Carmen Barbosa, te preocupa não, eu não mudei. E o que eu salvei ontem, eu salvo hoje. Eu pego o coração de pedra que eu peguei ontem, eu quebro dor de carne. E hoje eu faço do mesmo jeito, tiro coração duro e coloco coração de carne. Aleluia. Minha mãe orando, chorando, pedindo a Deus. E eu não queria nada com Jesus. A minha esposa, bichinha, com todo respeito, se ela estiver aí, não sei se ela está escutando. Os seis primeiros anos de casada, ela não soube o que era casamento. Porque no dia de domingo, 8 horas da manhã eu me acordava, eu não queria nem tomar café, porque para mim eu ia perder 1 hora de alegria com o mundo. Aí Jesus disse, estou te vendo, bichinho.
Aí o tempo passa, o tempo passa. Diga comigo, o tempo passa. Diga bem forte, o tempo passa. Mas diga bem forte, o tempo passa. Mas Deus permanece. O homem vai. O homem roda. Mas Deus está lá no mesmo lugar dizendo, eu vou te pegar. Aleluia. Foi isso que aconteceu. Eu não queria nada, irmãos. A mulher quando chegava em casa, ela dizia assim, Alcito, tu estava onde? Eu dizia mesmo assim, está faltando alguma coisa? E era mesmo assim. Aí Jesus sabe pegar assim e fazer assim. E a bichinha baixava a cabeça e não dizia nada. Com vontade de ser crente. E eu dizia para ela, olha, acaba com essa história, viu? Se você for ser crente, você sabe onde eu vou. Você vai para a igreja e você sabe onde eu vou. E Deus olhando. Eu não mudo, porque choras assim. Eu não mudo. Tá ela aqui que sabe disso. Era assim ou não era? Minha irmã mais nova aqui, viu? Eu sou o caçula dos homens, viu? Glória. A minha mãe, eu não queria saber nada. Mas tem um momento que Deus diz assim, aos nossos familiares, pare, porque você é limitado, chegou, agora deixa comigo. Aí Deus marcou um encontro comigo. Eu até anotei aqui para não esquecer, irmãos, porque isso aí é algo que eu não posso deixar de falar, não. Eu viajava, eu era vendedor externo, trabalhava interno numa empresa e externo também. E quando eu viajava, eu sequer, como católico apostólico romano, sequer eu rezava. Sequer eu rezava. Mas eu escutei aqui um testemunho, o irmão Hugo dizendo assim, Deus fala com o crente e fala com o não crente. Sabe por quê? Porque ele não muda. Ô irmão, o que é que tem a ver isso com Deus imutável? Porque o imutável permanece misericordioso. Isaías capítulo 56, se não me falha a memória, versículo 7, diz assim, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, se converta ao Senhor, que Ele é o quê? Ele é grandioso em perdoar. Quantos creem que Deus permanece aqui? O mesmo, aleluia. Glória a Deus. Aí sabe o que foi que aconteceu? Num dos dias que eu ia viajar, que eu sequer rezava, irmão, eu estava com os planos tão grandes, eu disse aqui, que do homem são as preparações do coração, mas de Deus é a resposta da boca. E Deus me deu uma casa, louvado seja Deus, é dele, tudo é dele, eu sou apenas mordomo. Uma casa grande, eu estava com tantos projetos para ela, de vou arrancar isso aqui e vou botar isso aqui. Eu fiz uma caixa d'água lá com 4 mil litros d'água, está lá até hoje, mas não era só para chuveiro de banheiro não, era para fazer uma bica, para tomar água. E Deus olhando os projetos do coração. Aí quando foi um dia, eu estava com o pensamento, eu já tinha saído da empresa, da parte interna, só estava trabalhando na externa. Estava pensando em vender um carro que eu tinha pequeno e comprar uma combizinha, um carro maior para carregar uma mercadoria de sapato que a minha esposa negociava. Mas chegou um ponto, irmão, que eu olhei assim, só Fátima, num dia de terça-feira, dia 4 de agosto do ano de 1994. Eu olhei para dentro da garagem assim, só Fátima, eu disse a tu que ia vender esse carro para comprar uma Kombi, mas eu não vou mais não. Eu vou comprar a Kombi, vou ficar com os dois. Aí cheguei na porta de casa, quando eu ia sair, 6 horas da manhã, eu com a chave do carro, irmão, da empresa, 0 quilômetro, saiu da agência, 0 quilômetro, e eu com a chave do carro, aqueles projetos tudinho, de repente mudou. Diga comigo, os projetos do homem mudam. Você pode dizer melhor, o homem faz a reunião, mas quem dá a resposta? É Deus. Diga amém. A resposta é de Deus. E eu olhei assim, aí de repente, com tantos planos e projetos, de repente, foi assim, ó, que nem borboleta de carburador de carro, virou, fez tum. Aí veio no meu coração, eu olhei para o carro e disse assim, esse carro vai me atrapalhar. Aí Fátima disse, acaba com esse negócio, deixa de ser pessimista, agora mesmo tu estava com tanto plano e esse carro vai te atrapalhar. Eu disse, eu não sei como vai, mas que vai, vai. Aí eu rezei. Mas não é que nesse dia eu rezei, irmão? Deus muda ou não muda a situação do homem? Ele permanece ou não permanece o mesmo? Ele toca no coração do homem, faz entender aquilo que ele tem e quer com ele ou não faz? Aí eu disse assim, Deus, eu não falei nem com Jesus, eu fui direto para ele, eu não entendi que tem que passar por ele, que é o caminho. Eu disse assim, Deus, eu não sei o que é que vai me acontecer, mas esse carro vai me atrapalhar. Aí eu disse assim, mas não deixe nada acontecer comigo não. Eu disse para ele, resumindo a história que muitos daqui já conhecem, mas tem pessoas que não ouviram. E eu viajei, irmão, certo de que ia acontecer algo comigo. Mas Deus foi comigo, quem diz amém? Você pode dizer para quem está do seu lado assim, Deus é com os teus.
Você pode dizer para quem está do teu lado: o Deus que falou contigo ontem, Ele é o mesmo hoje e vai fazer amanhã. Aleluia. Não deu outra. Aí Jesus no caminho teve um encontro comigo. Sabe como? Fui surpreendido por 2 assaltantes, um de um lado e um do outro, barriga, revólver na barriga e revólver no ouvido. Aí nessa hora eu disse assim: Jesus, oh glória, Jesus está falando comigo. E Deus me livrou deles. E naquele dia eu ainda preguei para eles. E só foi mesmo para chegar nos pés dele. Porque 30 dias depois o carro apareceu em Rio Grande do Norte. Levaram o carro, mas ele apareceu mais bonito do que era. Porque ele era um carro simples chamado Standard. E depois ele apareceu com uma faixa, com tudo. Vê como é que Deus é. E tu sabe quando foi que ele apareceu? No dia do meu aniversário. Deus me deu um presente. Mas eu não queria nada com ele. Aí Deus apertou, até que hoje, pela graça de Deus, eu estou aqui. Quem diz amém? Irmãos, eu vou aproveitar ali 5 minutos ainda, né, pastor? 5 minutos. Só para dizer uma coisa. Primeiro, Deus é imutável em sua natureza. Deus é imutável em seus atributos. Para definir a palavra atributo, diz o seguinte: significa o que é próprio de um ser. Você não está vendo? O que é próprio de Deus? Vamos ler bem rapidinho aí, para nós não extravasarmos o horário. Diz assim, olha: todos os atributos de Deus continuam idênticos aos que eram antes da criação do mundo. Tiago 1,17, como eu disse, sempre citaria, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, que não há mudança nem sombra de variação. Diz aqui, aí diz aqui os atributos, olha: sua sabedoria, e o que mais? Seu amor. O que mais, irmãos? Que a gente falou agora há pouco, sua verdade. E o que mais? Pronto, só neste ponto aí, a sua santidade. É dele próprio. Quem diz amém? Você pode dizer comigo: a santidade de Deus é dele próprio. Na vida do homem é um processo. Você concorda comigo? Diga amém. Veja aí o que está escrito no livro de Levítico, no capítulo de número 11, versículo 44. Eu vou encerrar com este versículo aqui. Levítico, capítulo 11. Glória a Deus. E o versículo de número 4. 4 não, irmãos, digo. 44. Quem encontrou pode ler. Levítico 11 e 44. Que não está aqui no nosso roteiro, não. Me veio o coração. Quem encontrou, irmão, pode ler. Pode ler, irmão. Levítico 11 e 44. Observe aqui um detalhe neste versículo. Eu disse que a santidade de Deus é algo que é dele próprio, que é um atributo dele. Agora, na vida do homem, a santificação, a santidade dele é um processo. Quem diz amém? Aí diz aqui, ó: porque eu sou o Senhor vosso Deus. Aí ele diz assim: portanto vós o que? Vos santificareis. É um processo ou não, irmão? Quem me entendeu, diga amém. Portanto vós vos santificareis. E sereis. Isso fala de futuro, o verbo ser aí. E sereis, diga amém. E sereis santos. Mas quanto a ele, veja o que ele diz assim: porque eu vou ser santo? Porque eu serei santo? Não. Ele disse ao homem, ao povo de Israel, ele diz assim: e sereis santos. Agora ele quanto a ele diz assim: porque eu sou. Aleluia, 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 aleluia. Sereis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz o quê? Veja aí rapidinho, diga, lê aí quem encontrou rapidinho. E sede santo em toda a vossa maneira de viver. Aí ele diz o quê? Porque eu sou o quê? Porque eu sou santo. Então em Deus a santificação é um atributo dele próprio. É algo que é dele. Deus, ninguém tornou Deus santo. Aquele eu sou que ele disse a Moisés, eu sou. Quando Moisés disse assim: Senhor, quando eu chegar lá aos filhos de Israel,
E eles me perguntaram: quem foi que me viu? O que é que eu digo? Diga a ele: eu sou. Aleluia. E ele diz: mas eu sou o que sou. Glória. Deus é santo, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Ele é a verdade, Ele é a sabedoria na vida do homem. Aleluia. Deus não mudou, irmãos, Ele permanece o mesmo. Agora, na vida do santo, na vida do homem, a santificação é um processo. E só para terminar, eu vou lá para um versículo que está lá no final da lição. A irmã só pegou no começo e foi para o final. Não é só para concluir aqui com respeito à santidade. E o que é que acontece na vida do crente quando ele procura cada dia mais se santificar? Liga comigo, o milagre acontece. É verdade, irmãos. Você pode dizer para quem está do teu lado: tu quer ver o milagre acontecer? Não, diga lá, diga bem forte: quer ver o milagre acontecer? Se santifica mais, melhora mais, muda de atitude, muda de pensamento. Aleluia. Te reveste, você deve aqui nesta manhã entender aí você, que vamos nos despir do velho e vamos nos revestir do novo para a glória daquele que nos chamou. Foi o que Deus disse a Josué no capítulo 3, versículo 5. Eu já estou fechando aqui. Foi o que Deus disse, irmãos: santificai-vos, e amanhã isso é para quem crê, irmãos, diga amém. É um processo. Santificai-vos, e amanhã o Senhor fará o quê? Maravilha no vosso meio. Deus quer fazer maravilha na tua vida, na tua casa. Aleluia. Ele só quer uma coisa, irmãos: que nos cheguemos mais a Ele. Tiago capítulo 4, se não me foge a memória, está escrito. Se não for vocês podem me ajudar. Está escrito assim, ó: chegai-vos a Deus. Esse é o problema, irmãos. Deus está dizendo assim: ei, vem cá, eu estou com saudade de ti, aleluia. Tu mudaste, mas eu não, eu continuo mesmo dizendo: olha, vem, 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 vem. Eu estou cansado, ele diz, aleluia: ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu estou oprimido e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprenda que eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aí a pessoa diz assim, você pode até dizer: ó, irmão, isso é um versículo para o pecador. É não, irmão. O que tem de crente cansado e oprimido e agonia na cabeça, tu manda até remédio para poder dormir, mas Deus hoje, o imutável, Ele pode te libertar do comprimido e te dar uma noite e noites de paz e descanso. Ele não mudou, Ele continua dizendo: vem cá. Mas Ele disse: chegai-vos. A resposta fica no coração de quem você pergunta, só para interagir. Diga aí: tu estás te chegando mais a Deus? Diga aí para quem está do teu lado. Aí eu estou, irmãos, eu estou no culto todo dia. Eu vou com a Bíblia. Mas irmão, só vai terminar assim, senhor. Estou com a Bíblia, estou com a harpa, eu oro, eu jejum, sim. Mas chegar-se a Ele é fazer a vontade dEle. Quem diz amém? Porque necessitar de paciência para que depois de fazer a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aleluia. Chegai-vos. Irmãos, Deus disse uma coisa: se vós me buscardes, me achareis. Mas se vocês me deixarem, foi o que Deus disse: eu deixo. Mas aqui está um povo que não deixou, que busca. Onde estão aqueles verdadeiros adoradores que têm buscado o Senhor? Onde estão aqueles que têm adorado ao Senhor em espírito e em verdade? Onde estão aqueles que creem nesta manhã que Deus permanece fiel, 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 fiel? Mocidade, irmãos, obreiros, Deus permanece fiel, aleluia. Ele é imutável, Ele não mudou, aleluia. Que Deus ajude a amada igreja. Estamos aqui hoje porque Deus não mudou. Aguardamos a volta de Jesus porque Deus não mudou, porque Jesus não mudou. A promessa está de pé. Ei, a promessa está de pé. Ele não mudou. Aquele que diz: ninguém pode invalidar. Se pois o Senhor der, quem fará voltar atrás? Quem o impedirá? Quem invalidará? Se a mão do Senhor estendida está, quem a fará voltar atrás? Ele prometeu: eu vou para o Pai. Não vos turbe o vosso coração.
Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai tem. Eu não vou fazer. Há muitas moradas. Não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou preparar lugar e eu vou voltar. Aleluia. Diga para quem está do seu lado: Jesus vai voltar. Ele está voltando. E a tua lágrima, toda a lágrima do teu olho vai ser enxugada. Aleluia. E o que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Quantos podem adorar a Jesus? Quantos podem adorar a Jesus? Quantos podem adorar a Jesus? E faça um coro comigo. Eu vou contar até 3 e você vai dizer: Deus é fiel. Eu vou contar até 3. Diga bem forte um coro: 1, 2, 3.